direito previsto na Constituição. Existe uma lei ou um ato normativo violando um direito previsto na Constituição. Vem junto comigo. É muito importante, meus amigos, que você tenha em mente claramente que a inconstitucionalidade por ação formal, violação do procedimento, material, violação do direito previsto na Constituição. Tranquilo? Violação do direito previsto na Constituição. O que mais cai? Violação do artigo 5º da Constituição. Mas acabou a inconstitucionalidade? Não. Por ação pode ser formal, violação do procedimento, violação da iniciativa, do sistema de aprovação ou da espécie normativa. Inconstitucionalidade por ação material, violação de um direito previsto na Constituição. Tem uma lei que contraria o artigo da Constituição. Por exemplo, uma lei hoje estabelecendo a pena de morte em tempo de paz. Não é possível. Existe uma inconstitucionalidade por ação material. Foi violado o artigo 5º da Constituição. Agora, não podemos deixar de falar da inconstitucionalidade por omissão. Se ouvirem falar em inconstitucionalidade por omissão, o que significa isso? Existe um direito previsto na Constituição que depende de lei, e a lei não foi feita. Como é que pode cair em prova? Meus caros, existe uma norma constitucional de eficácia limitada que não foi regulamentada. Em prova, existe uma norma constitucional de eficácia limitada que não foi regulamentada. Vem comigo. Quer dizer que a inconstitucionalidade por omissão, eu tenho um direito previsto na Constituição que depende de regulamentação. E essa regulamentação não foi feita? Ela não foi feita. Hoje, isso pode se modificar, mas hoje, o direito de greve de servidores públicos depende de uma lei específica, que ainda não foi feita. A automação depende de uma lei específica, que ainda não foi feita. O IGF depende de uma lei complementar, que não foi feito. Não foi feita ainda. E você percebeu que a inconstitucionalidade por ação foi feito algo, uma lei, contrariando um procedimento formal, contrariando um direito material. E existe a inconstitucionalidade por omissão. Ou seja, existe um direito previsto na Constituição que depende de regulamentação, e essa regulamentação não foi feita. Tem um direito previsto na Constituição que depende da lei, e a lei não foi feita. Ou até de um ato normativo. Ok? Queridos amigos, vimos então a inconstitucionalidade por ação, pode ser formal ou material, e a inconstitucionalidade por omissão. Vamos avançar para o segundo bloco, que é o bloquinho, ou bloco, grande bloco, pergunte ao professor. Queridos amigos, chegamos ao segundo bloco, pergunte ao professor. Perguntas feitas sobre o tema que foi ministrado, que é a inconstitucionalidade por ação, por omissão. Temas importantes que caem muito em prova da ordem em concurso público. Vamos enfrentar a primeira questão? Vamos ver o que foi perguntado para nós? Professor, o que é inconstitucionalidade por ação? Meus caros, questão importante, o que é uma inconstitucionalidade por ação? Vem comigo. A inconstitucionalidade por ação diz respeito à feitura de algo contrário à Constituição. E foi dito para os senhores que a inconstitucionalidade por ação se subdivide em formal e material. Vamos recapitular? A inconstitucionalidade por ação formal diz respeito à violação de um procedimento. E a pergunta que é feita é, mas mestre, me diga, qual procedimento foi violado? O que foi violado nesse caminho a ser percorrido para que o ato seja juridicamente perfeito, adequado? Vem comigo. Foi dito que pode haver a violação da iniciativa. Como assim iniciativa? Bom, é comum falar-se em prova, em concurso, que existe a iniciativa reservada. Quando é dito iniciativa reservada na prova, significa que apenas determinadas pessoas poderiam apresentar aquele projeto de lei. Ok? Importante. Somente determinadas pessoas poderiam apresentar aquele projeto de lei. Isso mesmo. E o exemplo campeão de prova diz respeito à violação da iniciativa reservada do chefe do Executivo. Entenda, do Presidente da República. Onde eu vejo isso? No parágrafo 1º do artigo 61. É o que mais se pergunta em prova. Meu caro amigo, aumento de servidores públicos. Quem pode apresentar um projeto é o chefe do respectivo executivo. Quer dizer que é o chefe? Vem comigo. Se for servidor público federal, quem poderá apresentar o projeto? O presidente da República. Ok? Acabou? Não. E se for servidor público estadual? Compete ao governador do estado apresentar o projeto de lei estabelecendo o aumento do servidor público estadual.
E se for servidor público municipal, caberá ao prefeito apresentar o projeto estabelecendo o aumento. Então você entendeu? O chefe do executivo é quem tem que apresentar o respectivo projeto de lei para estabelecer o aumento. Esse é um dos exemplos da inconstitucionalidade por ação formal. Existem outros, também existe a possibilidade, né, de inconstitucionalidade por ação formal se for violada a espécie normativa. Então, dois exemplos campeoníssimos de prova foram falados no primeiro bloco. Emenda constitucional é o único mecanismo de modificar a Constituição hoje. Não posso usar emenda constitucional de revisão. Além disso, quando é dito de lei complementar cai muito em prova. Se a Constituição diz, mediante lei complementar, só posso usar lei complementar, não posso usar outra espécie normativa. E para finalizar, ainda com relação à inconstitucionalidade por ação formal, pode haver a contrariedade. Então, repetindo, violação da iniciativa, quem apresenta o projeto. Violação da espécie normativa, só através de certa espécie. Pode haver a violação com relação ao sistema de aprovação. Dois são os exemplos. Se for lei complementar, por maioria absoluta. E uma emenda constitucional. A PEC é aprovada através de qual quórum? Se recordam? 3/5 em 2 turnos nas duas casas do Congresso Nacional. São 4 votações, tendo que ser favoráveis. 2 votações na Câmara, 2 no Senado. Se começar na Câmara, 2 votações favoráveis na Câmara por 3/5 dos membros. Se começar no Senado, 2 votações favoráveis no Senado. Agora, presta atenção. Começou na Câmara, 2 na Câmara, aprovou na Câmara, vai para o Senado, 2 no Senado. Se começar no Senado, aprovação, 2 votações no Senado, depois vai ser encaminhado para a Câmara dos Deputados. São 3/5 em 2 turnos nas duas casas do Congresso. Não se esqueçam que esse sistema de votação é usado para aprovar a proposta de emenda constitucional e também para a constitucionalização de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. Temas importantes que podem cair na prova. Primeira pergunta interessante, inteligente. Vamos avançar para a próxima questão. Vamos ver o que diz a próxima questão. Professor, a violação à iniciativa reservada acarreta inconstitucionalidade? Sim, né? Foi dito, né? Se for violada a iniciativa reservada, existe inconstitucionalidade sim. Esse tema costuma cair em prova? É extremamente recorrente em prova. Então nós vimos genericamente que a inconstitucionalidade por ação pode ser por violação à iniciativa, violação ao sistema de aprovação ou à espécie normativa. No caso em questão, retomamos a questão da iniciativa reservada. Reservada, presta atenção. Somente certas pessoas podem apresentar determinados projetos de lei. Só aquelas pessoas. Então, eu preciso olhar com muito cuidado a Constituição. Atualizar a Lei Orgânica Nacional da Magistratura. Quem pode propor? Só o presidente do Supremo Tribunal Federal, representando o Supremo Tribunal Federal. Importante, aumentar servidores públicos. Só o chefe do respectivo Poder Executivo. Modificar a Constituição. Só as pessoas listadas no artigo 60, incisos 1º, 2º e 3º. 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado. Ou a assinatura do Presidente da República. Ou mais da metade das Assembleias Legislativas, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Vamos ver a próxima questão, questão inteligente, tranquilíssimo. Vamos ver a próxima questão. Professor, quando posso usar um mandato de injunção? Muito bem, meus amigos, mandado de injunção, questão inteligente. O mandado de injunção é um remédio constitucional. Tranquilo? Isso é pacífico, está previsto na doutrina majoritária em várias regiões do nosso país. Mandado de injunção, remédio constitucional. Daí vem a pergunta. Onde é que ele está previsto? Ele está previsto no inciso 71 do artigo 5º. Em inciso 71 do artigo 5º. Está dito lá que o mandado de injunção ele é usado para buscar a regulamentação de qualquer direito ou liberdade constitucional, especialmente as prerrogativas inerentes à nacionalidade, à cidadania e à soberania. Presta atenção. Mandado de injunção, de modo bem simples, faz parte do controle difuso de constitucionalidade. O que significa isso? Que qualquer pessoa poderia utilizar o mandado de injunção. Para buscar o quê? Para buscar a regulamentação. E do quê? De um direito previsto na Constituição que está pendente de regulamentação. Não foi feita a lei, não foi feita a norma. Presta atenção. Mandado de injunção é um remédio constitucional
que é usado quando existir uma norma constitucional de eficácia limitada. Não.